Vai substituir os intervalos, e o que vai substituir os intervalos é coisa que a gente chama de bolas. Tá? Essas bolas elas vão depender da maneira que eu escolho para medir distâncias. Nesse caso, seria geral, ou só para os casos, por exemplo, o xixi da água é igual ao Você está falando dessa parte? Não, essa daqui. Eu estou fazendo uma equivalência. Essa notação, que é de vetores, que eu não sei o que significa, ela se traduz dessa maneira, em números reais. Mas ela é geral Para os casos limites. Para campos escalares vetoriais, eu posso traduzir dessa maneira. Então, eu posso perguntar: o limite de um campo vetorial, quando x vai para a posição A, é igual a R? Então, não sei fazer isso. Isso daqui é verdade se esse limite é de números reais, nesse caso, foi igual a zero. Okay? Eu não posso falar fazer, mas vou fazer exemplos, tá? Explorar essa noção. Vou falar. Está clara a noção de seria uma bola aberta? Estou fazendo essas bolas que seria para ser da tua porque Tá. é melhor. No caso aqui, eu estou pensando só no tá dentro, tá? Estou pensando na tem um bolo. Tá, esse tracejado é só uma figura. Não vou colocar tracejado só para ficar difícil. No caso aqui eu consigo, naquele caso eu não consigo fazer tracejado. Só por causa daquele caso. A bola ela depende da maneira que eu escolho para calcular distâncias, tá? Essa não é a única maneira de calcular distância. Então, existem outras maneiras que são equivalentes a essas. Tá? Então, todas elas, qualquer maneira que eu tiver para calcular distâncias, eu vou chamar isso de bola. Então, eu vou fechar terminar na hora de hoje, só vou falar dessa parte aqui. E vou explicar o que seria um conjunto aberto. Falei de intervalos. Mas vamos falar o que seria um conjunto aberto. Seria um conjunto aberto em Rn. Tá? A, um triplo em Rn. É aberto. Se, só se, toda definição é se somente se, para todo ponto de A, tá? Existe F, que depende desse ponto, dessa posição, mais do que zero. Então, o que? A bola centrada em A, com este raio, está contida nesse meu conjunto. Então, eu vou falar que um conjunto é aberto. Quando for o ponto dele, eu consigo fazer uma vizinhança assim pequenininha. Okay? Então, no caso real, temos o seguinte: temos um intervalo com um ponto A. Observe que para qualquer ponto x que eu marcar aqui, intervalo real, existe um outro intervalo que está dentro dele. Se eu marcar um ponto x aqui muito próximo do extremo, tá? Não pode ser o extremo, porque faz parte do conjunto, eu sempre consigo um outro intervalo que ainda continua dentro desse intervalo. Tá? Isso se chama de a noção de intervalo aberto. Então, um conjunto vai ser livre aberto em Rn se para qualquer ponto eu tiver essa propriedade. Ou seja, um conjunto A
aqui dessa maneira, por exemplo, ele está aberto. Se para qualquer ponto que eu escolhi dentro desse cara, existe uma bolinha ainda dentro dele. Tá? Mas isso tem que ser para qualquer ponto dele. Ok? Qualquer ponto que eu escolhi dentro dele, existe um raio para uma forma que a bola, com este raio, está dentro desse conjunto. Claro? Então esse raio aqui não é qualquer coisa. Tá? Vou fazer um exemplo. Exemplo. Toda bola aberta é aberta. Tá? Bom, é de se esperar que isso seja, tá? Então, a gente precisa verificar para esse caso, se isso de fato acontece. Então, dados. Aí, e é. Zero. Seja A igual a bola centrada em A e raio M. Ok? Então, a bola aberta, será que é a ponta aberta? Vamos provar que A provar que há conjunto aberto. Provar que há um conjunto aberto equivale a fazer o seguinte. Para cada x pertencente a A, eu tenho que encontrar um epsilon. Então, ok. A bola centro x e raio F seja um subconjunto de A. Está claro o que a gente tem que fazer? Para cada ponto dessa bola, eu tenho que encontrar uma outra bolinha dentro dele, ao que está dentro desse conjunto. Então, vamos lá. Se x será, então, a norma seja chamaria h igual a distância de x até a, que obrigatoriamente é menor do que ele. Então, x menos módulo, x menos a é menor do que e, porque x pertence à bola. Ok? X pertence ao conjunto A, então essa propriedade aqui tem que ser verdadeira. Certo? Está claro, pessoal? Claro. Eu coloquei esse H aqui para entender o seguinte: essa distância é um número, a gente sabe. Tá? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: seja F igual a R menos H sobre 2. Por exemplo, é esse número. Observe que esse número aqui é maior do que 0, porque H é menor do que R. Tá? E a sua metade também é isso.
que vamos mostrar que essa bola, ou seja, centrada em X, com este raio, é um subconjunto de A. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Mostrar que um conjunto está contido em outro. Eu devo pegar um elemento qualquer desse conjunto e mostrar que ele pertence a este. Tá? Se pertence isso aqui implica isso pertencer a essa bola, implica que a distância de y até x deve ser menor que esta. Tá? E quanto é a distância de y até a? Ora, para pertencer o conjunto A, tem que ser menor que E. A distância de x até A, eu posso descrever como sendo a distância de y até x. Mas essa distância. Tudo por fora da rodada inicial. Eu estou adicionando e tirando. É conhecido, por exemplo, no curso de geometria analítica, uma coisa chamada de desigualdade triangular. Então, a pequena desigualdade triangular aqui, eu tenho que isso é menor do que y x mais x menos a. Vamos ver aqui, se é tudo certinho. Oi? Entendi. Sobre 2. Tá. Se eu tomar essa desse jeito, essa distância daqui é conhecida, tá? Olha H. Essa outra distância daqui é menor do que 10 menos H sobre 2. 10 menos H sobre 2. Só que quando tiver essa diferença, vai dar L menos L mais H sobre 2. Eu não sei comparar isso com L. Pega Y igual a R menos H. Não entendi. Pega Y igual a R menos H. Tá. Se eu tomar F igual a R menos H, aí funciona, né? Vai dar aí. Tem que ser essa coisa Na aqui. verdade, deixa eu ligar sobre isso. Se isso é desse jeito. Então, isso daqui vai dar. Essa parte aqui ela é menor. Observe que a desigualdade triangular é menor ou igual. Tá? Aqui eu tenho estritamente menor. Esse cara é menor do que F mais H. Só que F é igual a R menos H sobre 2 mais H. Quando eu fizer essa continha numérica, eu vou chegar com R mais H sobre 2, certo? Observe de novo, agora aqui eu tenho igualdade, porque eu estou substituindo o valor de F. Aqui eu tenho igualdade, porque eu fiz uma conta, uma manipulação. Agora observe que eu posso usar o fato de H ser menor que R. Tá? Como H é menor que R, então eu posso substituir no lugar de H colocar R. Todo mundo concorda? Bom, nesse caso daqui eu tenho que isso é igual a R. Então o que é que eu provei? Qualquer elemento que esteja nessa bola, ou seja, que esteja a distância menor que F de x, ele também vai estar na outra bola, vai estar a distância menor, a distância A menor que F. Tá? Então, fica demonstrado esse caso, e aí eu consigo provar para vocês que pelo menos as bolas abertas
são conjuntos abertos. Dois. Um outro exemplo, particularmente interessante, é o seguinte, vou fazer esse vídeo. Então, A seja A um conjunto menos o 1, cartesiano menos o 1. Geometricamente, esse conjunto é um subconjunto das duas. Tá? E os pontos onde a primeira coordenada é um número de menos 1 a 1. Vou colocar aqui. Vou colocar 1. A primeira coordenada deve estar nesse conjunto. E a segunda coordenada também deve estar. Em particular, qualquer ponto que eu tomar aqui, ele vai ter a primeira coordenada menor que 1 e a segunda coordenada menor que 1. Então, o conjunto A ele vai ser, vamos fazer uma alusão ao chato, uma bola quadrada. Então, quem via lá na sala da bola quadrada nunca viu, não viu. É o Kiko, né? Então, será que esse conjunto é um conjunto aberto? Então, qualquer ponto que eu tomar nessa região aqui, ela tem essa característica. Então, para provar que esse conjunto é um conjunto aberto, eu tenho que verificar a mesma coisa. Para cada ponto, eu tenho que escolher um raio, de forma que essa bola esteja inteiramente contida nesse conjunto. Então, para cada ponto que eu tomar em A, deve existir um raio, de forma que essa bola esteja contida. Então, vamos fazer só uma exceção. Por exemplo, ela tá? Vou mostrar que esse A é um conjunto aberto. Ok? Para fazer isso, vou usar a intuição geométrica. Tá? Pega um pontinho daqui, porque esse é o lado. Qual vocês acham que deve ser o lado da bola? O lado da bola deve ser de tal forma que ele não atinja esse lado e não atinja esse outro lado. Ok? Então eu tenho que escolher o eixo de forma que garanta que a distância até essa bola seja menor do que essa. Tá? E a distância também do raio seja menor do que essa distância. Certo? Isso faz com que eu escolha essa igual a metade do mínimo dessas duas distâncias. Ok? Então, eu devo escolher um raio da bola, de forma que quando eu desenhar a bola aqui, ele não toque nessa bola, também não toque nessa bola. Ele está sempre dentro, independente de escolher ponto. Então, como é que eu vou escolher? Primeiro eu vou olhar qual é a menor das duas distâncias. Então, quando eu souber qual é a menor das duas distâncias, eu não vou escolher exatamente a menor, porque eu vou tocar. Eu vou escolher a metade dessa menor distância. Certo? Então, isso já é a metade, no mínimo,
Coloco aqui. Vira menos Bom, se eu fizer A menos 1 ou para ficar mais geométrico, menos A, tá? Essa distância aqui é exatamente essa coordenada é A, essa coordenada é B, essa distância que estou calculando é todo esse comprimento 1 menos A, tá? E essa outra distância aqui vai ser toda essa, que é 1 menos B. Bom, só que ele poderia, esse A ou B, ser negativo. Poderia estar trabalhando com esses pontos aqui, por exemplo. Então, se eu fizer 1 menos A, uma negativa aqui, ele é um muito grande. Tá? Então, eu poderia estar pensando também 1 menos A, 1 menos B, 1 mais A, mais B. Então, geometricamente, se eu tomar, nesse caso daqui, se eu tomar o F como sendo metade desse raio, então dá para a gente ver aqui, não vou fazer pontinho, mas que essa bola vai estar inteiramente contida, tá? Então o que eu fiz aqui foi calcular essa distância, calcular essa outra, escolher a menor delas e aí tomar metade. Isso faz com que, sempre que eu desenhar uma bola, ela esteja inteiramente contida nesse conjunto. E esse argumento aqui é suficiente para concluir. Isso aqui inclusive. E agora, sempre ó, está contido inteiramente. Isso aqui para todo Bom, então, esses são dois exemplos clássicos de conjuntos abertos. Esse daqui me dá uma ideia de como construir conjuntos abertos. Tá? Como é que eu construo um conjunto aberto no RN? Todas as bolas são conjuntos abertos. E segundo, sempre que eu fizer o produto cartesiano de conjuntos abertos, eu vou ter conjuntos abertos. Ok? Então, se eu tomar dois intervalos quaisquer, eu sempre vou ter um conjunto aberto. E é assim que a gente vai construir os nossos conjuntos abertos. Eu vou parar a aula de hoje por aqui, para não estender mais. E a próxima aula eu não vou mais apresentar o curso, já vou ser um pouco mais prático. Ok? Se eu pudesse pedir alguma coisa a vocês, eu pediria que desse uma lida no livro do Adonai, tá? Que está lá disponível. Na parte que ele define derivadas. Então isso vai ajudar bastante. Ele define derivadas. Acho que é o capítulo 2. No capítulo 1 ele vai fazer se deduza sobre a definição de campo vetorial, escalar, ele vai colocar acho que é o capítulo 3, assim. Então, agradeço pessoal a atenção e até a próxima.